Fala pessoal, eu sou o H, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal e dessa vez a gente vai falar sobre o novo jogo do Homem-Aranha para o PlayStation 4. Tudo o que a gente sabe até o momento sobre este jogo que chamou muita atenção do público. Ele foi revelado pela primeira vez na E3 de 2016, na conferência da Sony. Não tem data oficial de lançamento ainda, mas espera-se algo para meados de 2017, talvez início de 2018. Vamos aguardar. Ele está sendo desenvolvido pela Insomniac Games, responsável por franquias de sucesso como Spyro ou como Ratchet & Clank, que é uma franquia muito bem sucedida no PlayStation, e recentemente por Sunset Overdrive, que é um jogo que eu gosto muito. Então a gente vai fazer o seguinte, primeiro a gente vai ver esse teaser de 1 minutinho e pouco que foi mostrado, mostrar a vocês alguns easter eggs e algumas coisas que apontam para alguns elementos do jogo, e depois a gente vai discutir. Eu vou falar pra vocês quem é um dos vilões que muito provavelmente vai estar no jogo, e vou falar pra vocês algumas outras informações extras que saíram aqui e ali, beleza? Então vamos lá. O trailer começa com só no PlayStation, depois vem a Sony, e a gente vai ver algumas cenas de Nova York e uma fala por trás, que é o Peter dizendo que as pessoas o veem, pensam que estão mais seguras, mas que não é realmente ele que está sendo visto. Ele está falando que é o Homem-Aranha, e a gente vê a logo da Insomniac Games, e ele fala, provavelmente é o melhor, né? Saber que tudo tá aí nas mãos de um cara do Queens é muito medonho. E talvez não tenha pressão nenhuma, né? Aquela zoeira. A gente vê o Aranha aí com seu novo uniforme, já falamos sobre isso, calma. A gente vai andar e aqui a gente precisa pausar. Pausamos aqui nesse momento porque é um easter egg muito rápido e muito que você pode talvez ter perdido, que é esse Osborn for Mayor que tá dizendo ali naquele outdoor no canto superior esquerdo da sua tela. O que isso significa? Provavelmente que Norman Osborn vai estar aí no jogo, que ele vai estar concorrendo à prefeitura. Faria sentido. É o vilão talvez mais icônico do Aranha, junto com o Dr. Octopus ou Venom, ou tantos outros, mas ele é famoso pra caramba, e seria uma forma interessante da gente ver o vilão em seus dois lados, o lado Norman Osborn, que é o lado que a cidade vê, um cara rico, um cara altruísta, que tá sempre fazendo bem, aparecendo nos eventos de gala, e ao mesmo tempo a gente vai ver o Duende Verde, que é o cara insano, explosivo, e que garante aí nas sombras que o Norman Osborn seja bem sucedido no que quer que ele queira, através de meios explosivos e violentos. Então vamos continuar aqui agora, olha só, ele voando e passando pela cidade. Aqui a gente para de novo, porque esse teaser tem 1 minuto e é tudo muito frenético, pra ver uma referência ao Daily Bugle, o jornal onde o Peter costuma trabalhar de fotógrafo. A gente vai ter uma versão mais velha do Homem-Aranha aqui, não vai ser aquela pegada adolescente mais, o jogo vai ser uma coisa própria, mas vamos falar disso mais pra frente. Vamos pra frente aqui, a gente vê ele chutando as coisas e passando em cima de um carro e para de novo rapidinho pra gente poder ver outro detalhe, que é a máscara desse jovem. A gente vai ver um monte de vilões de terno e mascarados que apontam para o segundo vilão. Esse aqui praticamente confirmado, porque o Aranha só enfrenta esses caras aqui, e no universo do Aranha, quem tem essas máscaras são os Inner Demons, ou os demônios interiores em tradução livre, que são um grupo mafioso do Senhor Negativo. Esse é um cara que a gente vai falar a origem dele rapidamente, porque não é tão conhecido quanto os outros, mas é interessante também a presença dele no jogo, e vocês vão entender porque já já. Então o Aranha passa, chuta, soca, olha só, puxa o cara com uma teia, um gordão explode ele pula, saltita e chega do prédio diretamente no seu inimigo. Faz aquela rotação da câmera épica, a gente vê acidente, cenas de ação, explosão, tudo que vai acontecendo, o Aranha em câmera lenta mostrando o seu destaque, isso é uma coisa que eu gosto muito, ele batendo violentamente nos caras com concreto, com soco, fazendo as suas esterpulias, andando pra lá e pra cá, se encostando nas coisas, batendo nos vilões, correndo, explodindo, andando, voando, né, voando figurativamente falando, e a logo. Tudo que a gente queria ver num trailer do Aranha? Sim. Algumas coisas a gente não viu em outros jogos? Não, nem sempre. Eu não estou tão esperançoso com esse teaser, estou mais esperançoso pela Insomniac Games e pelo lançamento desse Spider-Man, pela nova pegada da Marvel, que como você sabe, está investindo pesadamente em jogos de heróis. Então vamos deixar passando aqui o trailer enquanto eu vou falando para vocês agora mais informações com base no que a gente viu aqui, porque esse foi um pequeno teaser, beleza? Então a Marvel está investindo mais pesadamente em jogos de herói. Esse jogo do Aranha não é o único jogo em desenvolvimento, eles já confirmaram que existem vários outros jogos e uma mudança de entendimento deles. Antes, eles faziam jogos porque os seus personagens eram populares, eles ganhavam um dinheirinho aqui vendendo os jogos, e principalmente juntavam esses jogos em filmes, pra poder lucrar com aquela hype de filme, te vender um jogo, você jogar, e às vezes não era um bom jogo, faltava isso ou faltava aquilo. A gente teve alguns bons jogos do Homem-Aranha na história dos games, mas a maioria deles, infelizmente, deixa a desejar por conta dessa pegada, de lucrar em cima de não ter uma
qualidade, mas em cima do nome do Homem-Aranha, que é sem dúvidas um dos nomes mais fortes aí da Marvel, se não o nome mais forte. A Marvel tá mudando agora pra fazer algo que realmente vale a pena nos seus heróis nos videogames. Eles tiveram um sucesso estrondoso nos cinemas, estão liderando aí de folga, os seus filmes estão lucrando muito, e eles querem entrar no mercado de jogos com jogos de qualidade, inspirados pelo sucesso da franquia Batman Arkham da Rocksteady, que pegou o Batman e transformou ele em um jogo extremamente decente e espetacular, que aumentou aí todos os limites para um jogo de herói. Não toleramos mais qualquer porcaria, porque temos Batman Arkham como um padrão de excelência e de qualidade. Então a Marvel vai fazer isso, ela tá fazendo parceria com a Telltale Games para sair um jogo no ano que vem, ela tá fazendo outras parcerias com outras empresas, e ela tá buscando empresas competentes, com gente que tenha talento e paixão pela Marvel para fazer bons jogos. Então esperem novos anúncios de outros lançamentos aí, de outros heróis no futuro, não tão distante. Eles vão inundar os videogames e esperamos que com muita qualidade. O que mais que a gente tem a falar? Vamos falar um pouquinho da presença do Senhor Negativo e vamos falar de quem é ele. O Senhor Negativo é um cara muito estranho, que tem uma origem muito estranha também e que não é tão conhecido assim, mas é interessante ele estar aqui. Quem é esse cara? Existia um cara chamado Martin Lee, que ele era um chinês que estava vindo para os Estados Unidos para viver com a sua esposa, só que ele estava vindo ilegalmente em um navio. Esse navio fazia parte de uma gangue e tal, não vamos entrar em detalhes. Por uma noite de tempestade aconteceu um acidente, essa gangue abandonou e deixou esses caras aí, os imigrantes, para morrerem. Todo mundo morreu, menos o Martin Lee, que chegou em Nova York e conseguiu criar aí uma riqueza e vive fazendo caridade na sua cozinha, onde ele vende sopa. Na verdade vende não, ele dá sopa para pessoas menos fortunadas. Que esse é um cara extremamente bom, extremamente altruísta, extremamente legal. No entanto, tudo que eu acabei de falar pra vocês é bonito, mas não é verdade. É o que eles querem que as pessoas acreditem dessa história. Nesse navio de imigrantes, nesse dia do acidente realmente aconteceu, tinha um cara chamado Senhor Negativo que tava lá junto com a galera e viu o Martin Lee verdadeiro morrer. Ele percebeu que era a oportunidade dele roubar a identidade desse Martin Lee e passou a viver em Nova York com o nome Martin Lee. Eventualmente ele foi sequestrado porque ele bateu de frente com um grupo mafioso chamado Madja ou Madia, que são inspirados na máfia. Esses grupos eram liderados pelo Don Silverman e eles tinham uma droga nova que eles precisavam testar em alguém e o pobre do Martin foi aí a vítima. Essa droga era muito forte, muito mais forte que a heroína. Testaram no jovem e teve um efeito permanente colateral bizarro. Ele virou meio que um duas caras da Marvel. Ele criou duas personalidades, sendo que uma delas era Martin Lee, um cara bonzinho que continuava vendendo sua sopa, e a outra dela era o Senhor Negativo, um cara mafioso, extremamente mau e que pensa em tudo que ele vai fazer e tal. O Senhor Negativo tem o sonho de ser o maior rei do crime de Chinatown, bairro de Nova York, então ele passa a sua vida e toda a sua fortuna tentando aumentar o seu império mafioso. E para isso ele contratou alguns henchmans, alguns capangas chamados de Inner Demons, ou demônios interiores, que são uns caras meio curiosos. Eles usam essas máscaras de dragão que a gente viu no trailer, essas máscaras inspiradas aí na cultura oriental, e usam armas high-tech também inspiradas na cultura oriental, como espadas, shurikens e armas aí que vocês já estão acostumados do Japão. Esses caras aí são uma espécie de máfia, mas totalmente inspirada na, talvez, Yakuza, ou com uma parte bem oriental aí. Eles são extremamente poderosos, esses caras são meio que imortais, entre aspas, eles têm um fator regenerativo muito forte, onde eles regeneram de muita coisa, mas eles não são imortais porque em algumas circunstâncias específicas eles podem morrer. Dizem que sufocando esses caras, eles morrem. Seria talvez a forma mais eficiente de matar um cara dos Inner Demons. Isso aí é o que a gente precisa saber sobre o Senhor Negativo no momento. E a presença dele no jogo é interessante porque junto com o Norman Osborn para prefeito, a gente pode começar a desenhar aí o que pode ser a história desse jogo. E a gente começa a ver que pode ter alguma coisa relacionada à disputa política e à disputa financeira pelo controle do submundo de Nova York, o que pode dar margens a coisas interessantes. Como eu disse no começo, esses dois não são os únicos vilões que estarão no jogo. Muito provavelmente a gente vai ter vários outros, mas também não foram confirmados, são só dicas que a gente teve aí do teaser e agora você tá ciente de tudo. O que é a expectativa grande pra esse jogo? Primeiro, a Insomniac Games, eles vão trazer o que eles sabem fazer de melhor, que é humor, é um jogo colorido, é um jogo com aquelas coisas que às vezes acontecem umas coisas muito bizarras. Pensem em Sunset Overdrive, pensem em Ratchet & Clank e pensem naquele tipo de humor para o Homem-Aranha, ao mesmo tempo é que eles vão ter uma pegada mais violenta. A gente viu no trailer várias imagens do Aranha batendo com muita força nos seus
nos inimigos, jogando concreto nos caras, fugindo de explosões. Então a gente vai ter esse lado mais dark do Aranha também, o que é interessante e abre margem aí pra uma história legal, onde a gente consiga curtir e rir ao mesmo tempo, o que é bacana. E é por isso que eu disse que me chamou mais atenção todos esses aspectos do que o trailer em si, porque a gente já viu alguns aspectos desse trailer e algumas coisas do Aranha fazendo em outros jogos, como o Amazing 2. E agora eu vou falar sobre o uniforme do Aranha, que muita gente criticou por causa dessa aranha branca, e esses detalhes em branco que a gente tem na manga, na luva, no tornozelo e na sola do pé do herói, mas eu não ficaria muito preocupado com relação ao uniforme, caras, porque eles devem manter alguns elementos dos jogos antigos, que são elementos como, por exemplo, a presença de vários uniformes que você vai encontrando enquanto você vai jogando, áreas secretas para você explorar, itens colecionáveis espalhados durante o mapa, que eu acho super legal. E eles vão provavelmente manter esse tipo de coisa e permitir que você use os outros uniformes à medida que você for encontrando. E esses uniformes devem também continuar dando habilidades extras e algumas coisas a mais para você poder jogar, e aí você não tem que se preocupar com esse uniforme. Eu acho legal esse uniforme diferente, achei bonito, não achei feio não, porque diferencia o Aranha de tudo o que a gente já viu até o momento, que é importante, porque esse jogo não vai estar ligado a nenhum tipo de história do Aranha e nem a nenhum filme, ele vai ser a coisa própria dele, o que é legal também a gente ver a escolha do Senhor Negativo, que é um vilão que não foi explorado nos cinemas e que também esteve muito pouco presente, para não dizer que não esteve em nenhum jogo do Aranha. Ele foi mencionado em alguns jogos, mas ele nunca teve um papel de destaque e pode ser que agora tenha, e aí isso é bom pra história, porque tem um ar novo, é bom pra galera que vai conhecer um novo vilão, e eles provavelmente devem mesclar vilões que não são muito conhecidos com vilões que são bastante conhecidos, pra aumentar a popularidade desses caras e também vender merchandising, né? Vender tudo quanto é tipo de produto com base nesses caras, inclusive HQ, e trazer a popularidade deles pra cima. E é por tudo isso que eu falei pra vocês que eu tô empolgado. Agora, antes eu vi o trailer e falei assim, não sei, mas eu gostei muito de Sunset Overdrive, apesar das críticas, eu gostei muito de Ratchet & Clank, e acho que tem tudo pra ser uma nova pegada e um novo recomeço aí de sucesso para o Aranha, da forma que ele merece, com qualidade, com calma, e dizendo em calma, a gente não tem data de lançamento, como eu falei no início, e provavelmente não deve ser tão recente. O jogo foi anunciado pra mostrar que tá sendo desenvolvido, mas deve chegar aí pra final de 2017 ou 2018. Não deve ser uma coisa que tá sendo desenvolvida há muito tempo ainda. Legal a gente ver a Marvel tendo essa pegada diferente com os seus heróis, eles merecem mais carinho, mais atenção, embora a gente tenha vários jogos legais da Marvel, eles merecem mais, precisam de mais, precisam de muita qualidade e precisam chegar no nível Batman Arkham Knight. Uma das coisas da Marvel que eu não falei antes, que eu quero falar agora, é que eles querem dar tempo pros desenvolvedores. Quando você liga um projeto de games a um filme, você tem até a data de lançamento daquele filme pra lançar aquele jogo, e aí vai no que vai, né? Igual quando você tá fazendo o trabalho do colégio. Se você não tem muito tempo pra fazer o trabalho, ele vai de qualquer jeito, e você torce pra que seja uma boa nota. E é basicamente assim que os jogos de heróis ligados a filmes, principalmente da Marvel, chegam. Daquela coisa assim, isso aqui deve funcionar, vamos torcer pra que seja bom, e no final das contas não é tão bom. Legal esse ponto de vista aí de dar tempo pros caras, pra eles fazerem algo com qualidade e trabalhar com vários desenvolvedores em várias franquias de vários heróis, pra gente ter aí vários jogos de heróis saindo, mas cada um tendo o seu tempo. A gente só teve um teaser de 1 minuto e meio pra analisar e mais algumas informações que eles deram dos bastidores da E3, mas quando for saindo mais informações, a gente vai acompanhando aqui no canal. Veja também os vídeos onde a gente fala de Resident Evil 7, de God of War 4, né? A gente fala também do Death Stranding, o novo jogo do Hideo Kojima, e vários outros vídeos aqui no canal que estão saindo às 8 da noite, informativos, gameplays e coisas bacanas. A gente tá fazendo vídeo meio-dia e meia focado em Lego também, se você curtir, eu recomendo fortemente que deixe o seu like e que assista mais o canal, que passe esse canal para mais pessoas, pra gente bater recordes de like, visualização, pra gente crescer cada vez mais, beleza? Eu tento fazer um conteúdo aqui de extrema qualidade pra vocês e gostaria muito que vocês gostassem bastante do que a gente tá fazendo. Até o próximo vídeo e tchau!